o termo pastor, como ele surgiu porque ele não é uma propriedade do meio evangélico, vamos dizer assim, né? Mas Certo. por quê? Porque temos o padre, o sacerdote, temos o pastor. Por que pastor é a palavra escolhida? Pastor, na verdade, é um termo da Bíblia Sagrada. Pastor, nós temos um grande rei chamado Davi, que ele foi pastor de ovelhas. Certo. E no Novo Testamento, essa palavra pastor, ela tem uma conotação de igreja, de cuidar de ovelhas. Isso. Simplesmente é uma metáfora, uma adaptação daquele pastor do Antigo Testamento, como Davi e os outros grandes profetas, que cuidavam de ovelhas. Porque o pastor não pode ficar sem a ovelha e nem a ovelha sem o pastor. Uma ovelha que fica sem um pastor, ela fica susceptível ao lobo mordê-la, afastar do caminho. Então, no Novo Testamento, já no Novo Testamento, com outra conotação religiosa, a palavra pastor ela tem um significado de cuidar das ovelhas humanas. Paulo fala muito sobre pastores, fala sobre mestres, fala sobre os diáconos. Então, o pastor, ele hoje tem a conotação de liderar, de mostrar o caminho para as suas ovelhas, para que elas não se percam do caminho verdadeiro. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que nós não podemos desviar desse caminho. E o pastor está aí para simplesmente mostrar o caminho. Ele tem um cajado. Às vezes esse cajado serve para buscar a ovelha e também às vezes para exortar a ovelha. Então esse é o pastor. Perfeito. Ele é um servo de Cristo. O pastor não é aquele que manda nas pessoas. O pastor não é aquele que humilha as pessoas, que é soberbo. O pastor é humilde. Ele é um servo de Cristo. Certo. O pastor, ele depende de Cristo. Aquele que não depende de Cristo não é pastor. Inclusive, é um tema bem interessante falar de pastor, porque existem vários tipos de pastores. Infelizmente, outros estão aí para mercadejar a palavra. E outros estão aí realmente para ganhar almas para Cristo. Esse é o verdadeiro pastor. Aquele que se preocupa com a alma das pessoas. Perfeito. Nem com a vida financeira. Exato. Até porque ela deveria vir em último lugar, né? Exatamente. Não podemos ser escravos do dinheiro. Temos que usar ele para o nosso bem e para o bem do próximo, né? Exatamente. Essa é a função do pastor. Exato. Mas às vezes o pastor também tem que carregar a ovelhinha nas costas? Tem que carregar a ovelhinha nas costas. Tem aquelas ovelhinhas que dependem muito do carinho do pastor. Mas elas não podem ficar sempre ali. Não pode, elas têm que evoluir. Aprender a andar sozinha. Exatamente. O pastor, como eu falei anteriormente, ele serve para ser um condutor, um canal, como o professor é na escola. Claro, de uma forma diferente. Sim. O professor mais educacional, mostrar geografia, história, matemática, português, mas ela está ali como um condutor do conhecimento. Quem vai buscar, quem vai se esforçar é o aluno. O pastor, ele vai mostrar o evangelho, o caminho da salvação, sempre inspirado por Cristo. Nunca inspirado pelos seus anseios pessoais, pelas suas manipulações pessoais, pelos seus desejos carnais. Nunca. Esse não pode ser pastor. O próprio Jesus disse: o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Uma vida pelas ovelhas é lutar por ela, é buscar aquela perdida, aquela que está num cantinho chorosa, Sim. sem ninguém dar atenção. E ele vai lá não por merecimento para ele, merecer alguma coisa, ou ele ganhar alguma coisa, mas ele vai lá para estender a mão, para chorar junto. Sim. E para sorrir junto. É um paizão junto. É um pai, é um condutor, mostra o caminho. E aquela ovelha, com o tempo, ela vai ganhando maturidade. Perfeito. E vai chegar a Cristo de uma forma bem eficiente e bem sadia. Perfeito. A ovelha sadia é aquela que segue o pastor e se alimenta de um bom capim de pastos verdejantes. Colin? É muito filosófico esse cara, rapaz. Vamos ver o que vai sair aqui.